Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos ministrar a palavra. Portanto, pegue aí a sua espada. Ele que trouxe como um bom soldado de Cristo e um guerreiro da fé a sua espada. Mas antes, deixa eu trazer algumas informações para os irmãos. Lembrando sobre o Avivai, nesse período em que o mundo comemora o Carnaval, nós como igreja nos reunimos no Avivai, e algumas pessoas perguntam o que é o Avivai. Avivai é um culto a Deus, não tem melhor forma de explicar. É um culto a Deus que acontece nessa época, porque enquanto o mundo está celebrando a festividade da carne, cujo sentido da palavra carnaval é justamente esse, carne vale tudo, aí vem carnaval, nós estamos vivendo um Avivai, que é avivando o Espírito. Então nós estaremos reunidos. O Avivai acontece sábado, domingo, segunda e terça, justamente nesse período. Porém, devido às dificuldades que nós, de modo geral, nós estamos vivendo, aí será somente na terça e na quarta. E no domingo, segunda e terça. E no domingo normalmente teremos culto, tá? Domingo que vem haverá culto, também pela manhã. Pela manhã nós estaremos estudando o livro de Ruth. Estudamos hoje Juízes, semana passada Josué. Estamos estudando a Bíblia livro por livro. Então semana que vem estaremos estudando Ruth. E à noite culto normalmente, segunda e terça haverá o Avivai. Avivai com Ezron Caprini na segunda e com os irmãos bandas de Avarnici na terça-feira. Então os irmãos estejam conosco, nós estamos precisando de patrocínio, assumimos alguns compromissos, não interpretamos isso como despesa, mas como investimento. Então essas pessoas que vêm, a gente vai ter despesa de hospedagem, de alimentação, de combustível, né? O transporte ele já tem. E no final a gente não dá cachê, mas a gente dá uma oferta de amor e a gente faz isso de uma forma bem consciente da necessidade daqueles que vivem da obra, conforme a Bíblia diz que aquele que prega a palavra viva, né, que viva da palavra. Então, irmãos, esteja orando e esteja nos ajudando em relação ao Avivai, ok? Os que vão viajar, boa viagem. Não sei para onde você vai, nem o que você vai fazer, até mesmo porque não há nada em nenhum lugar nesse mundo durante essa época, mas se você for ver seus familiares, não faz mal, faz bem. Mas se você estiver aqui na cidade, esteja conosco no Avivai. E vamos orar não somente por nós, mas pelos nossos também que estão lá. Se hoje eu estou aqui, eu agradeço muito a minha mãe, que orava para que Deus me tirasse desse mundo de engano e de ilusão. E para a glória do nome do Senhor Jesus, aqui estou como resposta de oração, de clamor, de intercessão. E é isso que a igreja faz. Amém? Curve sua cabeça comigo. Logo após a oração, nós estaremos ministrando a palavra. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu nome, rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, especificamente nessa hora, pela revelação, manifestação, iluminação da tua palavra em nossos corações. Fala conosco, porque aqui estamos para ouvir tão somente a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, cada dia eu me convenço de um fato. Não estamos mais vivendo os últimos dias predito pelas Escrituras como o fim dos tempos. Não. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos segundos da última hora. Hora essa que é tratada na Bíblia como o grande dia. O último e grande dia em que o Senhor virá. A Bíblia diz que os céus se abrirão e que Ele virá não mais como um Salvador, mas como Senhor. Aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador terá que encará-lo agora como seu Senhor. Acontece que a primeira vez que Ele veio numa manjedoura, Ele veio para buscar o perdido. Essa segunda vez,
ele voltará para salvar os arrependidos. Amém? E existem inúmeros sinais, como prenúncios, acerca desse grande e terrível dia, grande para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Será um grande dia, porém um dia terrível para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Terrível. E esses sinais, a Bíblia diz que estarão nos céus, na terra, no mar, no sol, na lua, nas estrelas. A Bíblia fala sobre a angústia das nações, a perplexidade dos povos por causa do bramido das grandes ondas do mar. A Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, sobre pestes, sobre fome, sobre tragédias, calamidades. A Bíblia fala sobre as perseguições que virão sobre os cristãos. A Bíblia fala sobre os inúmeros terremotos que ocorrerão. E a gente se depara com sinais que acontecerão na terra, que acontecerão nos céus, que acontecerão no mar. E um dia um aluno de teologia, inclusive essa é a próxima matéria que a gente vai estar ministrando na quarta-feira, escatologia, a doutrina teológica que estuda o futuro, as profecias bíblicas. Um dia ele perguntou: pastor, qual é o maior sinal para o Senhor da volta de Cristo Jesus? É o sinal que acontece na terra? É o sinal que acontece no céu, no mar, no sol, na lua, nas estrelas? Onde a Bíblia diz que as estrelas cairão, o sol perderá o seu esplendor, a lua ficará como sangue e os poderes dos céus serão abalados. Isso você encontra em Lucas 21 e Mateus 24, toda uma descrição com detalhes sobre o que vai acontecer, o que antecede como sinal da volta de Cristo, do dia do julgamento final. E eu disse a ele: o maior sinal, aquele que eu mais temo, não está no sol, não se encontra na lua, nem nas estrelas, nem nos céus, nem no mar, nem na terra. Não está fora de nós, mas se encontra dentro de nós. O maior sinal eu vou revelar agora para vocês. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Os irmãos encontraram? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Pegando emprestado as palavras da pastora. 2 Timóteo capítulo 3. Ouça. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Nessa versão, olha o que está escrito na projeção: tempos terríveis. E eu receio que tenhamos chegado a esse tempo. Na realidade, receio porque creio que chegamos nesse tempo. Versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Para mim, esse aqui é o maior sinal que há sobre a volta
de Cristo Jesus sobre o fim da história, do curso da história na humanidade. O apóstolo Paulo descreve a situação social, o estado do homem como o maior sinal, porque todos os demais sinais que existem, preste bem atenção, são consequências desses sinais. A Bíblia nos diz em Apocalipse que Deus vai destruir o homem antes que ele destrua o mundo. A Bíblia nos diz que Deus destruiu a geração de Noé, porque eles estavam se autodestruindo. Então tudo que vem são consequências. Tudo que acontece são consequências justamente dessa maldade em forma de malignidade humana. Tudo consequência. E a Bíblia aqui traz um retrato que retrata perfeitamente a realidade de hoje. Os homens serão egoístas, ou seja, os homens se amarão acima de tudo, acima de todos. O egoísmo, a egolatria, e se existe um pecado pior do que a idolatria, é a egolatria. O idólatra é um pecado, mas pelo menos ele coloca algo acima dele, e se curva, se prostra diante de algo, seja lá o que for. Mas o ególatra não, é o pior pecado que existe, ele se coloca acima de tudo e de todos. Lúcifer foi banido dos céus, não porque roubou, não porque adulterou, ou coisa do tipo, mas simplesmente por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua egolatria. E a Bíblia nos diz que os homens serão egoístas, pensarão somente em si, diferente das instruções bíblicas que diz bem assim: o amor não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus interesses. E uma característica desse fim dos tempos é que as pessoas serão egoístas. Mais do que egoístas, serão avarentos. Pessoas convencidas. Pessoas amostradas. Eu acho que você conhece um desses por aí, né? Pessoas, sabe, narizinho lá em cima. O narizinho lá em cima. Pessoas justamente avarentas, que amam o dinheiro acima de tudo, que vivem pelo dinheiro, que o dinheiro para elas é um senhor, o dinheiro para elas é uma divindade. A Bíblia diz: não pode servir a dois senhores, ou há de servir a Jesus, ou há de servir a Mamon. Jesus não chama ninguém de senhor, mas ele chama uma divindade, que é o dinheiro, de Mamon. Não que o dinheiro seja ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Então, as pessoas serão avarentas, tudo em nome do lucro, e aí infringe regras. É o mundo, sabe, da maracutaia, é o mundo de esquentar carteira, é o mundo de apresentar nota fria, de perder os princípios morais, tudo em nome do suborno. E as pessoas, é a corrupção, tudo porque são avarentas. As pessoas serão jactanciosas, pedantes, soberbas. As pessoas serão arrogantes. Olha as características: arrogantes, sabe? Não ouvirão instruções, serão indomáveis, incenáveis, cheios de si. E a Bíblia diz: blasfemadores, não temem mais a Deus. Você sabia que está previsto para acontecer em Belo Horizonte a marcha para Satanás? É isso mesmo, irmãos. É a marcha para Satanás. E as pessoas fazem isso blasfemando de Jesus. Ninguém quer fazer mais uma caricatura de Maomé, né? É interessante blasfemar com uma religião pacífica que propaga a paz. Esse pessoal aí da Netflix, da Porta do Fundo, por que não vão mexer com os muçulmanos? Fica aqui a sugestão, não é? Vocês não são bonzão? Então vão para lá. E aí vai acontecer a marcha, porque são blasfemadores. Eles vão blasfemar. Quando tem essas passeata, caminhada
homoafetiva, LGBT. Você já viu o que acontece? Pessoas travestidas, alegando que são Cristo, pegando crucifixo e simplesmente penetrando no seu orifício. Coisas terríveis, gente, acontecendo. Pegam imagens e faz cenas obscenas com essas imagens, porque serão o quê? Blasfemadores, desobedientes aos pais. Desobediente aos pais. Primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e tua mãe para que se multiplique os dias da tua vida. Quer morrer cedo? Desonre os seus pais. Eu nasci numa geração que eu tive que pedir perdão à minha mãe. Que eu chegava em casa e dizia: e aí, véia? E aí, coroa? E minha mãe é nova, né? E eu com 15 anos dizendo isso. E aí, véia? E aí, coroa? Não. O Evangelho nos ensina a chamar de Senhor e de Senhora. Não deixe seus filhos lhe chamar de qualquer outro nome. Quando meus filhos chamam você o quê, rapaz? Tá pensando que tá falando com quem? Opa, desculpa, o senhor. É muito bem, é desse jeito. É desse jeito que tem que ser obediente aos pais. E a Bíblia nos fala que o problema dessa geração é que é desobediente aos pais. Agora, como diz os nossos avós, costume de casa se leva para a praça. Se é desobediente aos pais, por que vai ser obediente aos professores? Por que vai ser obediente aos policiais? Se não aprendeu dentro do seu lar o que é hierarquia, o que é respeito, o que é autoridade, o que é submissão, o que é ordem, o que é obediência, não entenderam a frase, a máxima militar: obedecer é tão nobre quanto comandar. Como vai ser bons? Como é que vão ser bons do lado de fora se não presta do lado de dentro? Então, um retrato desobediente aos pais. Próximo, irreverentes. Irreverentes. Ou seja, não reverenciam mais a Deus, não reverenciam mais ninguém. Vivem de fato ao Deus dará, fazem o que quer, na hora que quer, e não dão satisfação a ninguém, porque são donos da sua própria vida. Eu e minha esposa acompanhou uma senhora de seus 60 anos, pedindo dinheiro à sua mãe de seus 90 e poucos anos, e a mãe disse: ô minha filha, eu não tenho. Aí ela disse: a senhora tem que me dar, porque eu não pedi para nascer. 60 anos. E ela queria dinheiro para ir para a festa. Era uma seresta no CPA. Ah, Jesus. Eu não pedi para nascer, a senhora tem que me dar. Ou seja, essas pessoas serão... onde estou? Serão ingratos, né? Irreverentes, ingratos. Gente, antes de irreverente tem ingrato. O ingrato aí, você já ouviu aquela expressão: a ingratidão tira a afeição, né? Não tem nada pior do que uma pessoa ingrata. A gratidão, ela é a rainha das virtudes. Você reconhecer que você não consegue ir a lugar nenhum sozinho, que você precisa de pessoas, você precisa de gente. Você é o que é por causa do network, rede de relacionamento. Sem isso nós não conseguimos ter nada, meu irmão. José foi abençoado porque ele tinha amigos. Pode olhar na Bíblia, você vai perceber que pessoas foram abençoadas por causa de outras pessoas. E aqui vai nos falar sobre pessoas ingratas. E a ingratidão, ela tira a afeição. E o próximo vai nos dizer, versículo 3, desafeiçoados. Pessoas que não têm simpatia, que não têm afeição por ninguém. Pessoas iracundas, que tem cara de fedor. A Bíblia diz: não pense um homem de ânimo dobre que ele vai conseguir algo do Senhor. Uma hora ela está alegre, outra hora ela está triste. E aí essas pessoas desafeiçoadas, você fala: Pai do Senhor, meu irmão. Ela: meu Deus do céu, tá cara feia o tempo todo. A Bíblia diz: olha, mulheres, vocês que gostam da questão estética, eu vou ensinar aqui como é que eu posso dizer? Um produto, não, uma dica melhor.
A Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia um rosto. Ou seja, até quem é feio, quando tem um coração alegre, fica bonito, gente. E eu vou dizer, tem uns que passaram pelo Instituto de Beleza de Jeová. Pensam as criaturas feias antes de Jesus, viu? Aí Jesus deu um trato, hoje estão tudo bonito, graças a Deus. Jesus faz desse jeito, né? Mas antes de Jesus eu vejo umas fotos passando aqui e eu digo, misericórdia, só Jesus mesmo para aceitar uma criatura dessa. Entendeu? Mulher tem como dar jeito. Agora um homem nasceu feio, meu filho, se conforma. Coloca a alegria no teu coração. Porque se nasceu feio não tem maquiagem que dê jeito. Ok? Desafeiçoado, pessoas iracundas, pessoas ranzinzas. Sabe, você conhece pessoas ranzinzas que não dá um sorriso para ninguém. Pessoas que vivem no seu mundo, desafeiçoados, implacáveis, pessoas tiranas, cruéis, pessoas impiedosas, sabe? Com aquele senso de justiceiro que se torna legalista e moralista. Há pessoas assim. Implacáveis, ou seja, quando elas erram, Senhor, misericórdia. Mas quando o irmão erra, ela diz, juízo. Deus é justiça, juízo. Elas pedem juízo para o outro e misericórdia para si. Ah, Jesus, existem essas pessoas. Aqui não, aqui na evangelizadora, não. Paulo Afonso também não, isso é para lá. Ok, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. A Bíblia diz que existe 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre seus irmãos. Caluniadores, que gosta de uma facção, de uma contenda. Caluniador é aquele X9 também, é o fofoqueiro, é o dedo duro. E ele não se contenta em contar o conto, não, ele tem que aumentar o ponto. E tem muita fofoca no meio dos crentes, sabe, gente? E o pior que é uma fofoca travestida de religiosidade, de espiritualidade. Irmã, eu vim pedir oração pela irmã fulana. E o que é a irmã fulana? Mulher, tu não tá sabendo não. Tá passando pelo maior problema no casamento, o marido tá querendo deixar. É fofoca gospel isso aí. Deus não aceita essa fofoca não, meu irmão. Quando na realidade ela não está nem interessada em orar. Ela está interessada justamente em fofocar. E aí começa a caluniar, né, gente? Começa a inventar o que não existe. E aí começam as intrigas. Começam as discussões, as desavenças. E a Bíblia diz, escute isso, que é mais fácil reconstruir uma cidade destruída do que uma amizade perdida. Valorize suas amizades. Não perca suas amizades. Não seja desleal com suas amizades. Ok? Não faça como aquele casal de diáconos. Eu vi essa história bem longe. Não sei nem se foi aqui no Brasil. O casal de diáconos chamou o pastor para jantar. E o pastor foi todo empolgado, feliz. Estava lá um homem, uma mulher e uma criança, 3, 4 anos. Né? E a criança ficava olhando para o pastor e virava, ia para o outro lado. Ficava olhando para o lado esquerdo, depois ia para o lado direito. E o pastor, o que foi, meu filho? E ela disse, o que é, meu filho? O que é que você olha tanto para o pastor? É porque, mamãe, eu estou procurando a outra cara do pastor. Como assim, meu filho? Papai disse que ele tinha 2 caras. Eu estou procurando a outra cara. Cuidado com o que vocês falam para a criança. Cuidado, viu? Cuidado. O telefone liga, a criança atende, o pai já diz, diga que eu não estou não. Aí a criança, papai mandou dizer que ele não está não. Cuidado, eu já vi essa cena acontecendo, viu? Cuidado, porque muitos filhos de crente não quiseram andar nas igrejas. Sabe por quê? Porque os pais sem sabedoria falavam problemas da igreja na presença dos filhos. Os pais tinham maturidade para administrar aquela situação, mas os filhos não tinham. E a igreja tem problema, né, gente? Igreja não é o céu, não. Igreja tem guerra, tem combate, tem conflito. Até Jesus voltar, será assim.
É a gente se moldando, se aperfeiçoando um ao outro e exercendo o amor. Como é que a gente pode dizer que ama se não teve a oportunidade de odiar o miserável? Como é que a gente pode dizer que perdoa se a gente não passou por uma situação que exige de nós uma espécie de suposta vingança? É aqui que a gente exercita o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria. E sabe de uma coisa? Nesse lugar que eu quero criar, educar, instruir os meus filhos. A gente suporta o desconforto do lado de dentro, sim, porque a gente sabe que o juízo do lado de fora é bem pior. Estamos todos na mesma arca, existe esse desconforto, mas a gente sabe que o dilúvio um dia vai parar. E o nosso Senhor vai abrir as portas dos céus para que a gente possa adentrar. Amém? Onde é que eu estou mais? Que eu estou lendo item por item. Aonde? Desobediente, irreverente, desafeiçoados, implacável, sem domínio de si. As pessoas não terão domínio de si. E aí, gente, as pessoas não têm mais controles. De vez em quando eu me deparo com um adicto, uma pessoa que sofre de adicção, uma pessoa dependente química. Meu Deus, eu cheguei para um jovem disse na casa dele, e a mãe escondia as coisas dentro do quarto dela fechado, porque até um jarro ele pegava para trocar por drogas. Eu disse, quantas pessoas aqui são dependentes das drogas? Ele disse, pastor, só eu. Eu disse, não, é todo mundo que está nessa casa, porque todo mundo sofre com você, todo mundo chora com você, todo mundo torna-se, infelizmente, indiretamente dependente dessa desgraça que lhe atormenta. E ele sumia, desaparecia, era algo terrível, era terrível. E a gente vê pessoas sem domínio de si através da bebida, seja droga lícita ou ilícita, é droga. E aí Caetano Veloso esses dias estava dizendo que por ele deveria aprovar as drogas. Uma droga falando uma droga dessa, só dá nessa drogaria toda. Como é que pode um formador de opinião dizendo que não teria problema, para ele toda droga ilícita seria permitida? Ele nunca aconselhou uma família dependente das drogas, ele nunca viu uma mãe desesperada, ele nunca viu alguém em crise de abstinência. Quando a gente foi levar um jovem daqui de Paulo Afonso para o Desafio Jovem em Caruaru, eu cometi a infelicidade de citar o nome da desgraçada, e quando eu citei, ele entrou em crise, e em crise ele começou a soltar flatulência, irmãos. E eu comecei a achar aquilo estranho. Eu falando, irmão, soltando as flatulências, né? E eu disse, irmão, ele disse, pastor, estou em crise. Ele não consegue nem ouvir o nome por causa da crise. E aí nos fala a Bíblia que no fim dos tempos as pessoas não terão domínio sobre si, serão dominadas pelas drogas, serão dominadas pelos sentimentos, serão dominadas pelo ódio, serão controladas. As pessoas pelos instintos. E aí diz, o que importa é amar, e tenta legalizar toda forma de amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. E o amor, infelizmente, hoje é tratado como uma divindade. A Bíblia fala mais. Caluniadores, cruéis, inimigos do bem. Cruéis, ou seja, antes de inimigos do bem, as pessoas serão cruéis, serão execráveis, terríveis. Terríveis, gente. O que está acontecendo aí na China? Aquele povo, eu falei há pouco tempo, come comida crua, mas não é comida crua não, é comida viva. O que eles fazem com os animais é terrível. A maneira que eles agem, que vivem. E o que eles estão vivendo é consequência dos seus próprios erros. E essa epidemia que já está se tornando uma pandemia, que já é uma pandemia, assustando o mundo todo. Pessoas cruéis, os orientais, eles têm essa tendência de não, parece que não tem sentimentos, cruéis. E a Bíblia vai falar mais, inimigos do bem. As pessoas não querem mais o bem, na realidade elas chamam o mal de bem, o bem de mal, a verdade de mentira, a mentira de verdade, a luz de treva, as trevas de luz. É uma apostasia, uma inversão de valores, a gente já não sabe o que é certo e o que é errado. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Alguém um dia chegou a perguntar, que mundo
Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Aí uma outra pessoa corrigiu dizendo, não, na verdade é que filhos vamos deixar para o próximo mundo. Porque o problema está em nós. O maior sinal se encontra justamente em nós. E a Bíblia nos diz traidores, desleais, infiéis, não honram mais aliança, não existe mais aliança. Quantos casamentos são simplesmente desfeitos pelos motivos mais banais, mais triviais? Quando você percebe, e aí inventário esse termo que é muito dito e se tornou, em termos de estatística, o maior motivo de separação, que é justamente incompatibilidade de genes. Incompatibilidade de gênio, na realidade. Incompatibilidade. Cadê o compromisso? Cadê a lealdade? Cadê a palavra que foi dita? É um pastor que inventou a oração do matrimônio, né? A oração do divórcio. Porque os casais subiram um dia no altar diante de Deus para dizer sim. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Sim. Sim, na tristeza, na alegria, não importa. Na calvície, sem calvície. Com celulite, sem celulite. Com estria, com estresse. Sim. Aí o pastor, quando viu o casal, querem se separar? Querem. Aí o pastor pegou os dois e disse, Senhor, um dia eles subiram no teu altar para dizerem que só a morte os separa. Então mata, Senhor, mata agora os dois. Dá um infarto fulminante. Aí ele, não, amor, vamos voltar. E ela, vamos sim, e reconciliar na hora. Mas são as pessoas que serão traidores, desleais. Não tem mais palavra, não honra mais palavra, não existe mais lealdade. São sócios andando junto, mas um de olho no outro, querendo furar o olho do outro. E coisa do tipo, querendo se apoderar e se aproveitar. Essa é a realidade do fim dos tempos. Atrevidos. Ou seja, é incrível como a gente vê as pessoas afrontando a polícia, né, gente? Como são atrevidos. Afrontando a polícia, não tem mais respeito a nenhuma autoridade, enfatuados. Essa aqui é a pessoa muito vaidosa, Não que se cuidar seja pecado, mas tem pessoas que exageram, né, irmãos? Tem pessoas que exageram, e vaidade, infelizmente, tudo é vaidade. Mais amigos do prazer em uma geração hedonista, que amigos do bem. E o pior, irmãos, é o versículo 5, quando diz, tendo forma de piedade. É que essas pessoas se escondem por trás de uma fantasia, de uma indumentária religiosa, tendo forma de piedade. São pessoas que se escondem atrás de uma religião. São pessoas que se fantasiam atrás de uma religião, tendo forma de piedade. Essas pessoas, olha o que nos diz, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Elas são hedonistas, elas não estão nem aí para o que a palavra de Deus diz. O que elas querem é o prazer, o que importa é ser feliz. Você já não viu isso? Você não já ouviu alguém dizendo bem assim, siga o seu coração? Siga o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não siga o seu coração, porque ele nunca vai querer o que Deus quer. O coração do homem é enganoso. E aí a pessoa passa anos, décadas para construir um nome e é capaz de perder em pequenas horas de prazeres. Perde toda a sua reputação, toda a sua história. Porque são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de uma piedade, uma falsa piedade. Negando-lhes, entretanto, poder. E aqui eu poderia dizer que essa mensagem teve 18 pontos. Porque são 18 características. Mas o final é onde eu quero chegar. Porque se a gente terminasse essa mensagem aqui agora, a gente ia ter o diagnóstico do problema, mas a pergunta é, e agora? E o medicamento? Isso aí eu sei, pastor, eu estou vendo pai matando filho, filho matando pai. Eu estou vendo pai jogando filho pela janela, filhas
Filhas simplesmente invadindo a sua casa, matando seu pai. Eu estou vendo tudo isso. Eu estou vendo quantas pessoas são terríveis. Eu estou vendo quantas pessoas são cruéis. Mas agora o diagnóstico está aí. Identificou o problema. Identificou a doença. Eu quero o medicamento. Aí o apóstolo Paulo diz: foge também destes. E é aqui onde eu quero chegar. Nós não temos como mudar essa realidade. Essa é a verdade. Mas essa realidade também não pode nos mudar. E isso é tão sério que o apóstolo Paulo diz: foge também destes. E aqui eu aprendo e quero partilhar com vocês de uma forma muito sucinta e objetiva. A primeira lição: não conviva com essas pessoas. Não conviva. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 33. Quem puder abrir. 1 Coríntios 15, 33. Vamos encontrar aqui alguns conselhos práticos. Amém? Primeira lição: fuja deles. Primeira lição é: não conviva com essas pessoas. Você tem que fugir e não conviver com essas pessoas. Olha o que a Bíblia diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, é sabedoria popular, é adágio popular, onde diz: quem anda com porcos farelos come. Esses adágios de sabedoria, gente, eles refletem, sabe, uma verdade profunda. Quando diz bem assim: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então você atrai aquilo que você é. Então você vai andar com pessoas que têm a mesma visão que você tem, os mesmos projetos, sonhos e valores que você tem. Por isso, quando a Bíblia diz: nós não temos como mudar essa realidade, foge destas pessoas, o primeiro conselho é: não conviva com essas pessoas. Não se deixe enganar. Ei, não se iluda. Não deixe ser ludibriado por ninguém. Por mais talentosa que essa pessoa seja, por mais agradável que ela se torne, as más companhias corrompem os bons costumes. E a Bíblia nos diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhagens não murcharão. Não murcharão. Procure sempre estar enraizado no lugar certo, meu irmão, porque no tempo certo, no tempo de Deus, você vai frutificar e suas folhagens não vai murchar. Mas para isso, bem-aventurado. Sabe qual é a expressão bem-aventurado? É mais do que feliz. Defina o que é mais do que feliz, a gente não sabe dizer. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Então, não conviva com essas pessoas. É bíblico. Foge delas. Você identificou no local do seu trabalho, você identificou na sua vizinhança, aonde for, foge. Foge. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Você já percebeu que a doença é mais contagiosa do que a saúde? Na verdade, a saúde não é contagiosa. Não é verdade? A doença é contagiosa. Você já percebeu que nesse mundo, infelizmente, o mal é mais contagioso do que o bem? A doença, ela infelizmente é transmissível. Basta andar com uma pessoa que você já tem uma grande facilidade de adoecer. Saúde não. Se saúde fosse contagiosa, né? Ou contagiante. Aí eu ia andar do lado dos meus irmãos, Luiz todo dia malhava, viu? Eu por osmose ficava malhado.
Mas não é assim, né? Não é assim. Agora, doença é terrível. Ou seja, infelizmente, neste mundo, o mal tem um efeito maior do que o bem. Essa é a triste realidade. Por isso que a Bíblia diz, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Não pense você que fará alguma diferença, não fará. Segunda lição, não aprovem, não conviva com essas pessoas e não aprovem o que elas fazem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Assim está escrito, embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aquelas que a praticam. Escute com atenção. Não somente continua a praticá-las, mas também aprova aquelas que a praticam. São pessoas que dizem, bem, eu não sou a favor do aborto, mas eu aprovo se for feito um plebiscito. Eu não sou a favor do casamento gay, mas eu aprovo se for feito um plebiscito. São pessoas que são cúmplices das obras das trevas. Elas não fazem, mas elas aprovam. Elas aplaudem aqueles que fazem. Você consegue entender isso? Quando a Bíblia diz foge deles, é para não termos convivência com eles, é para não aprovarmos as suas atitudes. Infelizmente tem pessoas que agem assim. Elas não são capazes de fazer, mas quando alguém faz, elas aplaudem. Ela aplaude. E a Bíblia diz que tão pecador é aquele que comete como aquele que simplesmente aprova. Tanto aquele que pratica, quanto aquele que aprova. Meus irmãos, isso pode ser aplicado em tantas áreas. Tantas pessoas fazendo coisas erradas, e em nome de uma suposta liberdade, que não passa de libertinagem, a gente está lá aplaudindo. A gente está lá curtindo. A gente está lá compartilhando. A gente está lá comentando. Não é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo compactua. Hoje pela manhã nós falamos que existe cumplicidade por conivência e complacência. Complacência é aquele que vê, mas não age diferente, não reage de forma diferente. Então escute, não aprove. Não aprove. Não aprove. Tem pessoas que não é capaz de ir para uma parada gay, por exemplo, mas aprovam a parada gay. Aprovam essa movimentação, esse movimento que é contra a família, que é contra o sagrado matrimônio, que é contra os valores do evangelho, que é contra. E ainda diz, que Deus é amor. Não é assim que dizem? Deus é amor. E esquece que Deus também é justiça. E o Deus de amor falou o que é certo e o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é correto, o que é incorreto, o que é do bem e do mal. Terceiro e último lugar, Provérbios 9 e 8. Eu acho interessante essa última lição, porque vai dizer, não conviva com essas pessoas, não pratique ou não aprove o que elas fazem. Mas Provérbios capítulo 9, versículo 8. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Olha o que é que diz. Em outra versão vai dizer, não admoeste o escarnecedor, caso contrário, ele te odiará. Repreende o sábio, e ele o amará. Não conviva com essa pessoa, não aprove suas atitudes, e agora não admoeste. Admoeste é aconselhar para o bem. Não faça isso. Parece até uma contradição com o evangelho, mas não é não. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos dar, na realidade, jogar pérolas
entre os porcos. Simplesmente deixá-los fazer o que eles realmente estão fazendo. É isso que a Bíblia diz. Não repreenda o escarnecedor, não admoeste o escarnecedor. Caso contrário, ele te odiará. Repreende o sábio e ele te amará. Ou seja, você conhece uma pessoa que tem algumas dessas características? Então, meu irmão, afaste-se destes. Não conviva com essas pessoas. Em primeiro lugar. Segundo, não aprove suas atitudes. Terceiro, não admoeste. O que é que nós vamos fazer como cristãos? Quando a Bíblia diz foge, preste atenção no que a Bíblia diz. Foge destes. É porque não adianta. A Bíblia não diz tenta instruí-los. A Bíblia diz isso? Não diz. Tenta aconselhá-los. Diz isso? Não diz. Tenta ensiná-los. Diz isso? Não diz. Sabe por quê? Porque é impossível, meu irmão. O coração está petrificado. A mente está cauterizada. Então a melhor coisa que você faz é fugir. Ele não pode lhe mudar. Você não pode mudar ele, mas ele também não pode lhe mudar. A realidade aqui é que o diabo tem os seus representantes, mas Deus ainda tem as suas testemunhas. Nós não podemos mudar esse quadro e essa realidade, mas essa realidade também não deve nos mudar. O maior sinal da volta de Jesus não acontece no céu, na terra e no mar. Acontece em nós, através das nossas atitudes. Por essa razão, eu tenho plena convicção, total segurança, de que nós não estamos vivendo mais os últimos dias. Mas os últimos segundos, da última hora, do grande último dia. Isso porque, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu sendo inspirado por Deus sobre uma era e uma época que ainda ia acontecer. E essa época chegou. E essa era é agora. E os homens estão piores do que o que foi relatado aqui. E o que vier a acontecer a partir daqui serão apenas consequências. E o conselho de Deus é: foge. Foge. Foge, 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 para que você não seja mais um, infelizmente, enganado, ludibriado, iludido, porque os tempos serão difíceis e somente os que temem a Deus sobreviverão. Meus irmãos, todos os anos, mais de 100 mil cristãos estão morrendo no mundo. A Bíblia fala sobre essa perseguição que virão os cristãos. No mundo, mais de 100 mil, é a população praticamente de Paulo Afonso. Estão morrendo. Isso aqui são informações fidedignas, fonte segura, que tem sua veracidade, apoiada por órgãos que sustentam realmente essas informações. 100 mil cristãos. Ou seja, as evidências do fim dos tempos estão se cumprindo. E eu estou aqui, sabe por quê? Porque essa madrugada eu tive um sonho. E sabe qual era esse sonho? Era a volta de Jesus. Era a volta de Jesus. E eu via na terra um desespero tão grande, um gemido, um ranger de dentes, lamentações e angústia entre as pessoas. Conseguia ver isso e eu queria voltar para pregar. A sensação era como se eu estivesse em cima e vendo tudo aquilo. Eu queria voltar. Deus, eu quero voltar para pregar. Deixa eu pregar. Eu quero pregar mais. E eu não conseguia pregar mais. Sabe por quê? Porque as portas da graça haviam se fechado. Não havia mais como ninguém
ninguém poderia mais abrir. E ali eu entendi o que Deus estava me pedindo. Eu entendi através desse sonho que Deus estava me exortando para voltar a falar da volta de Cristo Jesus, porque é uma realidade. E nós precisamos refletir nessa verdade, porque aquele que vem virá. E talvez essa seja a sua última oportunidade. Não sabemos da realidade que nos aguarda. Não temos controle sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Portanto, se você hoje tem a escolha, o poder da escolha de entregar a sua vida a Jesus, confiar nele para viver na garantia da morada celestial, da eternidade como herança aqueles que aceitaram Jesus, faça isso, não protele, não postergue para amanhã. Essa é a hora. Esse é o momento, esse é o dia, porque Jesus voltará e nós estamos acompanhando que essa é a realidade. O mundo já está sendo tomado e escuta, meu irmão, a partir de hoje, você não é mais um desinformado. Você já não é mais um leigo, ignorante. Você sabe muito bem que haverá sinais no céu, na terra e no mar. Que você sabe que haverá sinais na sociedade. Você sabe que haverá sinais nos homens, e esses sinais estão acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo, e você precisa fazer sua escolha, você precisa fazer sua decisão. Foge desses. Os tempos são difíceis, fuja. Fuja. Fuja de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer vínculo, de qualquer rede de relacionamento. Fuja. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar e adentrar no reino dos céus, cego dos olhos, manco com as mãos, os pés, do que inteiro no inferno. Palavras de Jesus, lógico que não está no sentido literal, mas no sentido simbólico. Se algo te leva a pecar, arranca, arranca, arranca. Foge, meu irmão. Foge. Procura hoje romper diante de Deus com amizades que não edificam, com lugares que não edificam, com redes sociais que não lhe edificam. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.